Noite, meus seguidores queridos, tudo bem? Estamos aqui nessa noite, né, para começar mais uma live. Hoje a doutora Daniela Montesino vai trazer para nós riquíssimas informações, insights sobre a cirurgia plástica de mamoplastia. É isso mesmo, pessoal. A mamoplastia é uma das cirurgias plásticas mais realizadas no mundo. E a doutora Daniela, que vai falar diretamente conosco de João Pessoa, no Brasil, vai trazer para nós insights, vai explicar sobre esse tipo de cirurgia plástica. Então, você que já está aqui comigo, já envia essa live aqui para quem você acha que gostaria de participar conosco, de conhecer um pouco mais sobre esse tipo de cirurgia plástica. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal da Venere Plastic, onde nós abordamos aqui, né, todos os cuidados, todas as indicações e tudo que é pertinente à cirurgia plástica. Desde o momento em que você decide realizar uma cirurgia até o momento da realização da mesma, você precisa fazer um planejamento e é para isso que a Venere vai te ajudar. Se você está na Europa, se você está em qualquer outro país que não seja o Brasil, ou mesmo no Brasil, você pode, né, mandar um direct aqui para nós ou nos nossos canais de atendimento que os consultores vão te atender e vão te guiar aí para que você possa estar gerando conosco aí, né, esse seu interesse e a gente te direcione até a sua consulta inicial online, onde os nossos médicos que são associados estarão aqui conosco, né, te dando aí essa consulta para que você possa já começar desde então a planejar a sua cirurgia plástica. O processo é bem simples, é só você mandar um direct para nós, que os consultores nossos, né, vai te enviar uma mensagem e vai te direcionar para o WhatsApp e trazer para você aí todos esses esclarecimentos e te guiar nessa jornada que nós chamamos de Experiência Venere. Sejam todos bem-vindos, já participe conosco, tire suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre mamoplastia, é agora a hora de você esclarecer ela. Eu já vou convidar a doutora, que já está aqui conosco para participar. Tão rico para nós que somos mulheres. Doutora Daniela, que trabalha já aqui há muito tempo, né, com a cirurgia plástica. Ela até chegou. Boa noite, Daniela. Boa noite, tudo bem, Tassi? Tudo bem? Seja bem-vinda à Venere Plástica mais uma vez. É Obrigada. um privilégio para nós ter você aqui. Mais uma mulher aqui participando, né? A gente já se posicionando. Antes a gente tinha mais médicos e agora nós temos também a doutora Daniela. Sim, com Doutora, certeza. tem novos pacientes, tem novos aqui ouvintes, já tem muita gente conosco que já quer aqui, né, conhecer mais sobre você. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho quem é você, onde que você atua atualmente, e aí a gente dá continuidade, seguimento. Primeiro, é um prazer estar aqui novamente, Tassi, nesse projeto incrível, né, do Venere. Eu acredito muito no Venere. E assim, meu nome é Daniela, para quem não me conhece, né, sou cirurgiã plástica. Eu sou mineira de Belo Horizonte. Minha formação em cirurgia plástica foi no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, no hospital de base. E atualmente estou morando na cidade de João Pessoa. E aqui eu estou atuando na cirurgia plástica. E eu faço todos os tipos de cirurgias plásticas, mas hoje a gente vai falar exclusivamente do tema mamoplastia, que é um tema extremamente feminino, né? E é um tema que eu gosto muito também, que realmente é uma das maiores procuras que a gente tem no consultório. Além do abdômen, né? Realmente que é uma grande procura também, a mama acaba sendo, assim, uma das principais, não tem jeito, né? Nós mulheres, né? Em algum momento da vida vamos nos questionar, vamos às vezes haver a necessidade de realizar alguma cirurgia na mama. Então, ter esse conhecimento, saber as diferenças, né? Saber as indicações, isso é importante, né? Até para você definir se é isso mesmo que você quer. Perfeito. Doutora, já assim, né, a gente começa a live e já começa aqui também, né, vir várias coisas sobre essa questão, né, do nosso posicionamento de mulher aqui à frente. Hoje eu fiz um story muito interessante falando sobre empreendedorismo. Hoje eu sou empreendedora, você também daí, né, com certeza Me tornei também. considerada empreendedora, porque todos nós, né, independente do sexo, a gente está trabalhando, gerando aí um novo tipo de segmento na sociedade, trazendo, né, soluções. Isso não é nada menos do que empreender. Então, mulheres, vocês que estão aqui acompanhando a gente, já saibam que
todas vocês, assim como eu e a doutora Daniela, a gente já está aqui muito orgulhosa pela nossa trajetória de ser mulher, nos posicionando em vários ramos, né, doutora? Com certeza. Hoje eu aqui, né, à frente da Venere, com a participação de muitos médicos da figura masculina e tendo o privilégio de ter uma doutora, cirurgiã Sim. plástica, mulher. Então a gente tem que agradecer É, a oportunidade de estarmos vivendo nessa atualidade, aonde nós podemos, né, doutora, estar aí com nos certeza. posicionando, e é com muita alegria que o nosso tema é pertinente e é direcionado para todas essas mulheres lindas que estão aqui e Sim. aquelas que vão nos ouvir depois. É muito Então, vamos importante a gente se posicionar, né? E aos poucos ir quebrando esse paradigma, tanto na área do empreendedorismo, tanto na área da cirurgia, né? Uma área cirúrgica que é extremamente, né? No passado era extremamente masculina, né? E aos pouquinhos também a gente vai mostrando, né? Que também temos habilidades, também, né? Todos nós somos capazes, independente do sexo. ótimo. Parabéns, primeiramente, parabéns, doutora, pela sua posição e também, né, reconhecer que você é uma excelente cirurgiã plástica. Seus resultados são magníficos. A gente que acompanha aqui no Instagram hoje, temos o privilégio de ver cirurgias muito bem realizadas e com resultados excepcionais. Obrigada. Então, ah, Vamos lá. pois na nossa última live a gente abordou, né, do aspecto geral da mamoplastia. Eu vou pedir para você, doutora, fazer só um resumo bem básico, né, do que é a mamoplastia em si, e aí a gente entra para cada item definitivo aqui, ao ponto de explicar um pouco mais cada uma, tá bom? Que aí tem mais gente nova, para elas conhecerem só um resuminho e a gente dá seguimento. Perfeito. Então, mamoplastia, né, é um termo muito amplo. Quando a gente fala de mamoplastia, tem diversos tipos de mamoplastia. Desde a mais simples, que é a mamoplastia de aumento, né, que é a introdução da prótese de mama sem retirar excesso de pele. Tem a mastopexia com prótese, né, da qual você introduz a prótese e retira o excesso de pele para aquelas mamas que tem a flacidez, que só a introdução da prótese não vai melhorar essa flacidez. Tem também a mamoplastia redutora, né, com aquelas pacientes que têm as mamas muito volumosas, né? E aí você retira esse excesso de pele, faz também uma mastopexia, né? Retira o excesso de tecido mamário, glândula mamária, reposiciona esse tecido, monta, faz a mastopexia, reposiciona a areola, né? Que é a mama redutora. Nós temos também mastopexia sem prótese, sem retirar excesso de tecido, também é uma possibilidade. Aquelas pacientes que a mama caiu, mas estão satisfeitas com o volume do seu tecido mamário e vão reposicionar. E também a gente tem mais outras duas também, com a reconstrução de mama, né, naqueles casos de mulheres que tiveram câncer de mama, tem que reconstruir. E só nessa cirurgia a gente já tem uma infinita abordagem. Por quê? Pode ser um tumor pequeno, um tumor grande, isso tudo vai definir qual vai ser a reconstrução. E também hoje em dia no consultório, estou fazendo só um breve resumo, no consultório a gente também houve um aumento da procura por retirada da prótese com a reparação dessa mama. Você reposiciona o tecido da própria paciente, retira a prótese e a gente também tem hoje em dia, né, a possibilidade de fazer o enxerto de gordura, que é a lipoenxertia, né, que ela ajuda a melhorar o formato da mama, o volume naquelas pacientes que têm pouco tecido sem a prótese. Então, estou vendo aqui o pessoal perguntando, né, sobre suspensão de mama. Suspensão de mama entra justamente aí, da mastopexia. Mastopexia é a suspensão de mama. Perfeito, doutora. Eu estava aqui adicionando, né, o nosso texto, que é o nosso tópico aqui, né? Para que as pessoas chegarem agora já possam acompanhar aqui. E já vi que tem gente aqui que começou a seguir lá a Venere, ou seja, estou gostando. Coisa boa, é isso Lindos, aí. pessoal. Eu vou fazer uma menção, doutora, assim, que a gente pode, né, ir respondendo as perguntas no meio da live, se você preferir. Também, se você quiser, a gente pode fazer no final. E aí, de todas as formas, eu vou, né, tentando introduzir para que a gente possa ir esclarecendo, porque às vezes é interessante a gente já esclarecer isso para o nosso ouvinte aqui, né, como a Amaro. Obrigada pela sua participação, Amaro. Seja bem-vinda. E aí a gente vai dando continuidade, porque, claro, né, uma pergunta pode fazer junção com a outra, mas aí fica ao seu critério se você quiser fazer esse formato, tá bem? Combinado. No caso dela, como é um caso, né, de depois do bebê, ficou caído, o que você indicaria para ela? Então, aí é uma questão muito comum, né, que a gente tem realmente pós-gestação. Teve amamentação, né? A mama aumenta de volume devido ao leite, faz amamentação.
a mama ela tende a ficar mais flácida e mais caída. Isso é muito comum. E aí, a cirurgia a ser realizada vai depender, primeiro, do volume de tecido que a paciente já tem, prévio, né, e se ela está satisfeita com esse volume. Então, a gente, na consulta, já reposiciona esse volume e mostra para ela como ficaria, por exemplo, uma mastopexia sem prótese. Se a paciente falar assim, doutora, gostei desse volume e também não quero um colo muito marcado. Então, uma mastopexia sem prótese, nesse caso, já é o bastante. Agora, se a paciente, você reposiciona o volume mamário da paciente, e ela fala, ai, não, eu queria um pouquinho mais, né, não está adequado o volume que eu gostaria, aí nesse caso, necessariamente precisaria, provavelmente, da prótese, ou se a paciente não quiser a prótese, como a gente tem o enxerto de gordura, dá para fazer a mastopexia primeiro, e depois fazer uma lipoenxertia, que é o enxerto de gordura para aumentar o volume. Mas agora, se a paciente fala assim, doutora, eu quero aquele colo bem marcado e não tem um volume adequado, aí é só com a prótese. Aí realmente tem que introduzir a prótese para dar o volume e para dar aquele colo bem marcado. Então, vai depender, resumindo, da quantidade de tecido mamário da paciente, do grau de flacidez de pele, porque também já tive casos em que a paciente tinha pouca flacidez de pele e ela tinha pouco tecido. Então, introduzimos a prótese, não precisou nem de mastopexia. A própria prótese já, né, melhorou aquela pequena queda que ela tinha. Então, vai depender da quantidade de tecido mamário, da flacidez de pele, do desejo, o que a paciente está almejando também em relação ao colo, ao volume, né? Isso tudo vai definir qual dessas mamoplastias que a gente vai realizar. Perfeito. Espero que você tenha, né, ficado aí esclarecido, tá, para ti, Amaro. E aí já trazer menção também que é importante, né, doutora, a gente frisar e relembrar, inclusive aproveitar esse momento para dizer, cada cirurgia é individualizada. Ou seja, a necessidade de você, né, estar aí marcando a sua consulta, tirando e esclarecendo as suas dúvidas com o seu cirurgião, é de extrema importância para que você encontre, né, o seu objetivo, como a doutora falou, daquilo que você quer, daquilo que você deseja, e assim, né, fique mais fácil para o cirurgião te indicar, né, as técnicas e quais os tipos de cirurgia, né, no caso da técnica que vai ser utilizada na mamoplastia, para poder, né, estar realizando o desejo desse paciente, não é verdade, doutora? Justamente. Isso varia demais entre cada paciente. Por isso que é importante até, né, numa consulta online, nós temos uma noção, né, assim, a gente conversando com a paciente, mas durante a consulta aqui presencial, né, eu vou pegar na pele, eu vou reposicionar a mama, eu vou mostrar para a paciente, vou mostrar a prótese, né, eu vou falar, olha, como é que ficaria aqui com a prótese. Então, a paciente, ela vai ter uma noção, eu vou ter uma noção melhor do que a paciente quer, vou ver a textura da pele dela, vou ver o volume, vou ver a consistência do tecido, porque a mama ela é formada tanto por glândula mamária quanto tecido adiposo, pelos dois. Então, se às vezes algumas pacientes a gente tem a predominância do tecido adiposo, às vezes fica uma mama um pouquinho mais mole. Uma mama que tem uma predominância do tecido glandular, ela fica uma mama mais durinha. Então, isso também vai influenciar no resultado da cirurgia de mamoplastia. Por isso que essa consulta aqui também, antes da cirurgia presencial, é de extrema importância para retirar todas essas dúvidas e ter uma melhor definição da cirurgia. Ou seja, se você está pensando em planejar a sua cirurgia plástica e hoje você não mora no Brasil, ou você mora no Brasil e você gostaria de realizar com a doutora Daniela Montesino, a doutora hoje atende em João Pessoa, na cidade de João Pessoa, e aí nós podemos já estar marcando a sua consulta online, fazendo esse primeiro contato, planejando a sua viagem, organizando como será feita, né, a sua cirurgia, desde o momento da escolha, a doutora vai te instruir pela sua consulta online e lembrar que a sua cirurgia só vai ser realizada depois da sua consulta presencial, para que, né, nessa consulta, como a doutora falou agora, vocês possam esclarecer e ter certeza do que é o que você deseja e a melhor técnica que a doutora vai usar. Então, pessoal, lembrar para vocês que a experiência Venere, o que nós damos aqui para os nossos pacientes é justamente isso, essa oportunidade de você ser assistido, ser guiado e ter aí uma equipe que vai te ajudar nesse processo da escolha do seu cirurgião, do local onde você vai realizar a sua cirurgia, quando será feita e também, né, todo o processo pré-operatório, que é tão importante, desde os exames médicos, né, doutora, que são feitos e vai depender, por exemplo, se você está fora do Brasil ou mesmo no Brasil e quer ir realizar com a doutora vai solicitar os exames para ver se você está ok. E aí, a partir daí, a gente dar continuidade
no processo, né, da realização da sua cirurgia. Mas lembrar e frisar que antes da cirurgia plástica acontecer de fato, você precisa passar por todo esse processo primeiro, para que você esteja aí, além de seguro, né, doutora? Com toda Esteja certeza. bem orientado até o dia da cirurgia, para que o seu resultado seja aí o máximo, né, do máximo alcançado do seu gosto e do que o doutor vai te entregar. Com Bom, certeza. já partimos aqui com algumas informações, acabou já falando algumas coisas também já para os nossos ouvintes. E agora vamos lá, doutora. Por exemplo, nós vamos abordar hoje, né, o tema que é a mamoplastia. Você já explicou, fez um breve resumo do que é, né, essa cirurgia plástica. E aí eu gostaria de saber aqui, que é uma das perguntas dos nossos ouvintes, que como é que funciona a cirurgia de mamoplastia com prótese de aumento, que geralmente é até uma das mais buscadas, né? Pode explanar um pouquinho para nós. Então, prótese de aumento, né, mamoplastia com prótese simples de aumento, ela é a introdução da prótese, né? Nós temos várias formas de introduzir essa prótese. Tem a incisão no sulco mamário, periareolar, então vai depender também de cada caso. Incisão axilar, atualmente, o que a gente axilar também. E já vi casos também de alguns cirurgiões fazendo até por introdução, não aqui, né, mas introdução da prótese por meio do umbigo, até Uau. disso também. Mas atualmente o que mais tem sido feito é a incisão no sulco mamário. Porque no sulco mamário fica escondido, fica uma boa cicatriz, é um sulco natural do corpo, então acaba passando bem perceptível quando essa incisão fica no sulco mamário. Mas tem todas essas possibilidades. E o plano dessa prótese, ele pode ser desde subglandular, que é embaixo da glândula, subfacial, que é embaixo da fáscia do músculo, é uma camadinha bem fininha que a gente tem em cima do músculo, e embaixo do próprio músculo. E embaixo do músculo pode ser totalmente embaixo do músculo, pode ser no dual plane, que a gente fala que uma parte fica em cima do músculo, outra parte fica em cima da glândula. Então, a gente tem infinitas possibilidades e tudo isso vai depender também do exame físico, por exemplo, até a quantidade de tecido que a paciente tem no polo superior vai influenciar, porque se for uma pele muito fininha, às vezes precisa de colocar embaixo do músculo, senão essa prótese fica muito evidente, né? E no futuro pode até, a gente chama um termo que é rippling, dá umas ondulações que podem ficar mais visíveis quando a pele é muito fininha. Então, aí depende muito. Agora, algumas pacientes, né, que já tem mais tecido, né, que a prótese ela vai acompanhar também o tecido mamário, pode ser subglandular, né? Então, depende de cada caso. Então, essa cirurgia que eu tô falando, né, é apenas a introdução da prótese, sem mastopexia. E a gente também tem um termo muito utilizado, né, que as pessoas perguntam muito, que é essa prótese de recuperação rápida. Por que que a introdução da prótese pode ser prótese de recuperação rápida? Porque simplesmente não tem uma incisão tão grande igual na mastopexia. Então, uma recuperação realmente mais rápida, né? Com menos chance de ter abertura de pontos, alguma complicação, né? Alguma exposição da prótese. Então, consequentemente, a recuperação tende a ser mais rápida. E a gente toma uma série de cuidados para essa prótese de recuperação rápida, com o objetivo de reduzir o trauma cirúrgico, vamos dizer assim, né? Uma hemostasia bem rigorosa, né? Deixando ela com a alça lateral submuscular, dá uma estabilidade maior para essa prótese, né? Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para tornar, né, fazer com que essa mulher, né, submetida à cirurgia retorne mais rápido às suas atividades. Mas lembrando que toda cirurgia tem seus limites, toda cirurgia é um trauma cirúrgico. Então, não é fazer a prótese de recuperação rápida e já ir para academia levantar peso, né? Então, tem que realmente ter os seus limites. E isso tudo a gente vai orientando também nas consultas. Mesmo que essa paciente, doutora, por exemplo, assim, a gente vê muita coisa hoje em dia, né, na internet que traz a menção sobre essa questão das mastopexias, até mesmo, né, da mamoplastia com a recuperação rápida, e aí o marketing atacando aí com muitas inverdades também. Tá? Aqui na Venery, nós trabalhamos do ponto de ética 100% dentro do código de ética do médico, né, no nosso país, que é o quê? Tudo precisa ser bem mostrado, explícito, né, para que o paciente conheça a verdade de como é que funciona cada tipo de procedimento. É para isso que nós também estamos realizando essas lives, porque elas são muito informativas do ponto de vista de trazer, né, luz para que os pacientes saibam exatamente o que é e o que não é permitido, o que é indicado ou não,
Porque para que não aconteça dessa paciente chegar de repente, doutora, e dizer assim: ah, doutora, mas eu vi dizer que eu já posso, né, amanhã sair do consultório levantando meus braços e aí eu já quero ir para academia, como você citou, É, tipos de atividade, sim. né? Existe esse tempo de recuperação, vai de acordo com cada tipo de cirurgia, né, doutora? Perfeito. E realmente é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? Porque o nome, né, prótese de recuperação rápida, né? Todo mundo já imagina, meu Deus, agora eu vou sair daqui fazendo uma estrela, né, lutando capoeira, não é assim? É, realmente tem um tempo, a paciente, né? Ah, não vou sentir dor nenhuma. Não, né, é uma cirurgia. Né? Então é isso que a gente tem que explicar muito na consulta. Explicar até que ponto que a paciente pode ir nesse pós-operatório. Realmente uma introdução de prótese sem mastopexia é uma recuperação mais rápida que a mastopexia? É, costuma ser, né? Mas realmente tem os seus limites, né? Para ficar carregando pesos extremos, né? Tem os limites também até de ao dormir na cama, também não vai dormir de barriga para baixo no pós-operatório imediato, nos primeiros dias. Então, isso tudo a gente vai orientando também a paciente para ela saber direitinho, né? E conforme, né, recuperar bem, com segurança, de forma saudável. Ou seja, né, os pacientes da Vena, eles fiquem tranquilos, que os nossos médicos são, assim, bem tranquilos em relação a essa questão de explicar para o paciente como que vai ser feito, não só o pré, o intra e também o pós-operatório, doutora. Perfeito. Então, pessoal, vocês que vão entrar aqui depois nessa live já saibam que a prótese de recuperação rápida, no caso a cirurgia, ela também requer os seus cuidados, obviamente que vai ser diferente, né, de outro tipo, como a doutora falou, mas não pense que essa cirurgia te dá o direito de amanhã sair já Uhum, fazendo tudo normalmente, porque, como a doutora falou, é uma cirurgia plástica. com certeza. Pronto, acredito que ficou bem claro para os nossos ouvintes. Agora, doutora, como é que funciona então a mastopexia com a prótese? A senhora A mastopexia. tá a prótese aí um pouquinho, que eu vi que você tá com a prótese, Ah, claro. já volta aí, né? Que aí as meninas já vão ficar aí sonhando, presente de Natal. Ó, essa aqui é uma prótese de 260, tá? A gente tem vários tamanhos, desde 200 até 600, né? Mas não é tão comum da gente usar esses extremos. Claro que o que vai definir é o tamanho do tórax da paciente, o volume mamário prévio, né? O desejo também, se ela gosta de uma mama menor ou maior. Então, quando a gente vai definir a cirurgia de mastopexia com prótese, a gente vai avaliar tudo isso: qualidade da pele, quantidade de tecido que ela tem prévio, né? Até para que a gente sempre tem que pensar, eu vou somar o volume da minha prótese com o volume da glândula mamária prévio da paciente. Então, aí você primeiro, né, na mastopexia com prótese, você posiciona a prótese e com isso você vai reposicionar todo o tecido mamário acima dessa prótese, de forma a reposicionar principalmente a areola, né? Porque em alguns casos de quedas muito intensas da mama, se você só colocar a prótese, a areola fica lá embaixo. Então é importante reposicionar essa areola, tirar toda a flacidez de pele, o excesso de tecido, né, de pele, para melhorar essa flacidez, melhorar o aspecto, melhorar aquele enrugamento, aquela pele mais flácida. Isso tudo é importante, né, para ter o resultado daquela mama, né, redondinha, né, sem nenhuma flacidez. E as cicatrizes dessa mastopexia com prótese é muito variável, são muito variáveis, né? Se for uma flacidez leve, né, você pode fazer uma cicatriz só periareolar, ou seja, você retira o excesso de pele ao redor da areola. Se for uma flacidez média, você pode tirar ao redor da areola e já desce também numa vertical, para tirar aqui também o excesso de pele. E aí você vai evoluindo. Se for uma flacidez moderada, que só com a vertical ainda sobrou flacidez, sobra de pele, você vai numa cicatriz em L. E nos casos mais, né, que tem mais flacidez, mais excesso de pele, aí você parte para o T invertido, que é ao redor da areola, desce numa vertical, e tem aqui a horizontal, que é o T invertido. Então, assim, cicatrizes são bem variáveis, todos eles são considerados mastopexias porque a gente retira o excesso da pele, né? E com isso a gente consegue reposicionar todo o tecido mamário em cima da prótese, inclusive, principalmente a areola, né? Que a areola ela tem que estar bem posicionada para ficar uma mama bem bonita. E, inclusive, é importante também para simetrizar as mamas. A gente pode perceber que grande parte das mamas, elas, né, são uma diferente da outra, sempre tem uma coisa diferente. Então, quando você faz a mastopexia, isso te permite também a corrigir pequenas assimetrias, às vezes tamanho da areola, posicionamento da areola.
Então, apesar da cicatriz, né, tem esses benefícios a mastopexia. Excelente, doutora. E lembrando, né, como você mesmo falou lá no começo da live, que se essa mastopexia está sendo acontecida ali, né, naquele ato, e vai ser com prótese, avalia-se, né, o tecido mamário, verifica-se a necessidade, e se não houver, então a gente parte para outro tipo de mamoplastia, né, doutora? Isso. Que é no caso tem a prótese, e aí a gente já pergunta, doutora, a mamoplastia redutora, no caso, ela é com prótese, sem prótese, e ela é a mastopexia em si, ou não? Explica pra gente um pouquinho sobre ela. Então, Redutora. mamoplastia redutora é o termo que a gente usa para essas mamas bem grandes, né? Que o paciente tem peso nas costas, dor na coluna, né? Fica aquela marquinha no ombro aqui do sutiã, né? Que é a mama bem pesada. E com isso, para melhorar tudo isso, e melhorar o aspecto da mama e todos esses, né? Todas essas queixas da paciente, né? Então a gente acaba fazendo, como o próprio nome diz, mamoplastia redutora. Redutora significa que você está tirando tecido da paciente para melhorar o peso da mama e para montar essa mama, tirar o excesso de pele, você associa a mastopexia. Nesse caso, né, como a paciente já tem tecido mamário, né, já tem, né, volume glandular, volume, né, de tecido, não é necessário a prótese, né? Na grande maioria dos casos, você já consegue reposicionar todo esse tecido, né? E ter um volume interessante, montar uma mama bonita com o próprio tecido da paciente, reposicionando e fazendo a mastopexia. Já é o bastante. Mas lembrando, né, que fica um formato de uma mama natural, uma mama bonita, uma mama natural. Não vai ficar aquela mama extremamente marcada, com colo extremamente redondo, mas fica uma mama natural, bonita, né? E com tecido da própria paciente. Então, essa é a mamoplastia redutora. Excelente, olha aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita agora que a doutora Daniela vai esclarecer para vocês. E aí a gente já passa para o outro tópico, doutora, que é o quê? A reconstrução de mama, né? A gente tem aí várias formas de fazer essa reconstrução devido a vários tipos de, né, de acontecimentos. Aí eu gostaria que a senhora explicasse para nós um pouquinho sobre isso e quais são esses tipos, né, de reconstrução para que aquelas mulheres que precisem. Ó, já estamos vendo aqui, ó, e quando a gente não fica satisfeita com uma cirurgia de mamoplastia, pode fazer outra? É justamente o que a gente abordou na live passada, Helena. Seja bem-vinda, tá? Vou dar espaço para a doutora te responder, mas já vou te dizer que também tem outra live que eu fiz com o doutor Bozola, que a gente falou justamente sobre, se eu não me engano, são as reparadoras, né, doutor? Isso, Pode justamente. explicar para ela, por favor. Então, a cirurgia de mamoplastia, se você não ficou satisfeita, eu já vi vários casos, às vezes a paciente não fica satisfeita com a cicatriz, né? Que às vezes fica uma cicatriz alargada, fora do sulco mamário, né? Que é uma queixa comum das pacientes que eu vejo. Ou então, porque o volume não ficou adequado, né? Ela não gostou, porque às vezes ou tirou muito volume, ou deixou muito volume, né? Ou então, às vezes, porque ficou um aspecto de mama natural e o que a paciente queria era um aspecto de uma mama com prótese, né? Isso tudo pode influenciar também no fato do grau de não satisfação da paciente, de insatisfação. E todas essas cirurgias, elas são possíveis de serem realizadas, tá? Mas a gente sempre tem que conversar com a paciente que mamoplastias secundárias estão associadas a um maior risco, né? Como já é uma mama que já tem uma cirurgia prévia, se a gente não sabe como foi realizada, a gente tem que tomar muito cuidado com a areola, né? Porque se você corta o pedículo dessa areola, ela pode ter algum sofrimento. Então, é uma cirurgia mais trabalhosa, mas que a gente vai com cuidado, é possível sim ser realizada. E aí depende, né, qual que é a sua queixa. A partir da sua queixa, a gente vai saber como proceder com a próxima cirurgia para trazer o seu grau de satisfação. Se é quantidade de tecido a mais, a menos, se é porque ficou flácido, se é porque voltou a cair, porque a gente sabe, né, que com o tempo a mama de todo mundo vai caindo, né, não tem jeito. Então tem que saber direitinho quando foi feita essa cirurgia, né, se tem prótese ou não, né, e todos esses detalhes a gente pega, vê com as suas queixas e te mostra, né, quais são as soluções, o que a gente pode fazer para melhorar na próxima cirurgia. E claro, sempre falando as possíveis complicações, né? Que isso é muito importante também. Sempre quando você for fazer uma cirurgia, é importante você saber qual o resultado, né, que você vai chegar e também
as possíveis complicações que podem acontecer, para estar preparada. Perfeito, olha, Helena, espero que tenha ficado esclarecido, né? E se você tiver vontade de marcar aí uma consulta, é só enviar para nós um direct que os nossos colaboradores vão estar aí, né, te respondendo e agendando para a doutora Daniele poder estar esclarecendo para você, marcando a sua consulta aí e tentar te ajudar da melhor maneira possível, tá? Obrigada pela sua participação, pela sua pergunta, seja bem-vinda aqui conosco, é muito bom ter você aqui. E, doutora, então vamos lá falar para os nossos ouvintes como é que funciona a reconstrução? Vamos lá. Então, a reconstrução, a gente também tem infinitas possibilidades em relação à reconstrução. Por quê? Vai depender do tamanho do tumor. Nós temos tumores, né, que são pequenos, são grandes, alguns que têm até que retirar um pedaço da musculatura, né, que são maiores, outros que estão perto da areola, que aí tem que retirar um pedacinho da areola. Então, tudo isso vai influenciar na reconstrução. Então, como é que funciona geralmente essas cirurgias? Primeiro entra a mastologia, né, que faz a retirada do tumor, com tudo que é necessário, né? Às vezes tem que retirar a glândula mamária toda, às vezes é só um quadrante, né? Um quadrante é um pedacinho da mama. Então, isso tudo vai influenciar. E aí, depois, entra a cirurgia plástica, que vai fazer a reconstrução dessa mama. E aí, a quantidade de pele que sobrou, né, vai influenciar. A gente usa a quantidade de pele que sobrou para reconstruir. E geralmente, quando se retira toda a glândula mamária, para volumizar, a gente associa ao uso da prótese. E como geralmente a pele fica mais fina, nesses casos de retirada da glândula mamária, a gente acaba colocando a prótese num plano submuscular. Porque é uma camada a mais para proteger essa prótese. Porque se a gente coloca ela embaixo de uma pele muito fina, tem mais chance dessa prótese se expor durante a recuperação pós-operatória. Porque geralmente é um corte grande, né? Se é um tumor grande, acaba retirando, né, bastante tecido, a pele fica fina e é uma incisão grande. Então, por isso que a gente acaba colocando a prótese, a mesma prótese que se usa na cirurgia estética quanto na reparadora, embaixo do músculo, e aí reposiciona todo esse tecido. Depois, se quiser, para melhorar o resultado também, pode associar enxerto de gordura, né? Isso tudo vai melhorando o aspecto da pele, do volume, vai simetrizando. Tem como reconstruir a areola também. Né, a gente tem várias possibilidades, tem retalho, enxerto, hoje em dia tatuagem de areola também tem melhorado muito, né, o aspecto final das reconstruções também. Então a gente tem infinitas possibilidades nessa reconstrução de mama. Ou seja, né, doutora, é tão importante a gente falar isso do ponto de vista claro para os nossos pacientes, que às vezes, né, nós estamos aqui agora entrando num tema delicado, porque não estamos falando apenas, né, de uma paciente que tem o desejo de aumentar a sua prótese, ou, perdão, a sua mama ali, e aí ela vai, né, ter essa participação da prótese para ter esse aumento, como agora, né, de um âmbito totalmente diferente, são dois momentos aí diferentes. Agora a gente está falando de uma paciente que muitas vezes passa aí por esse problema, né, do câncer de mama, ou algumas outros traumas que podem acontecer, que podem ter outros tipos também, né, doutora, além do câncer, Com certeza. que vai gerar essa necessidade dessa paciente passar por essa cirurgia para que ela tenha recuperado aí, né, a sua autoestima, as funções, inclusive ali, né, daquela parte tão necessária para nós, que é a nossa mama. Doutora, eu sei que não estava dentro do nosso script de perguntas, mas me veio uma dúvida, não sei se vai de encontro com a dúvida das nossas ouvintes, mas eu particularmente gostaria de saber como é que funciona essa questão, por exemplo, dessa paciente que chegou e ela teve ali um câncer de mama, fez a retirada ou do quadrante, como você falou, ou mesmo, né, de toda essa mama. Essa paciente, quando coloca-se a prótese, ela ainda pode amamentar ou não, doutor? Vai depender da quantidade. Vina, acho que parou a live. Voltou, Voltou. voltou. Pronto. Essa paciente, aí vai depender de diversos aspectos. Se for um tumor bem pequeno, em que retirou só um quadrante, manteve a areola, manteve a glândula mamária conectada à areola, ela vai conseguir amamentar. Agora, naqueles casos em que você retira toda a glândula mamária, ela não vai ter a produção do leite. Então, não vai conseguir amamentar. Ou então, naqueles tumores que estão bem próximos à areola,
acaba também não conseguindo amamentar. Então, vai depender se teve comprometimento da glândula mamária como um todo, se essa glândula ainda está conectada à areola e se a areola também ainda está presente. Então, por isso que é bem complexo. Perfeito, me esclareceu, doutor. Eu gostaria até de aproveitar esse momento, né, que a gente já está caminhando para o fim. Como eu sempre falo nas lives, a gente está indo para o fim, mal parece que começou. Tá. Mas, né, a gente começa aqui Aham. falando e vai cada Muito vez mais rápido que passa. criando aí esse vínculo que vai nos ajudando e vai nos trazendo esse interesse, porque afinal nós estamos falando de vidas, e vidas é o quê? É tudo que vai por trás dessa cirurgia plástica. Hoje o mercado, né, de cirurgias plásticas, infelizmente, ele tem sido consumido pelo número de valor que ele representa, né, do ponto de vista financeiro, e aí, em muitos casos, perdem-se, né, esse fator tão importante de que é o quê? Esse atrás dessa cirurgia, o que está acontecendo, por que essa paciente, né, veio até o médico, por que ela sonha, ou mesmo de ter o seu aumento, ou é devido, por exemplo, no caso como do câncer. E aí, doutora, eu sei que também não estava no script, mas as coisas do ao vivo é bom assim porque acontece. Eu gostaria que, para finalizar a nossa live, né, que a gente já está caminhando para o final, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, aproveite agora que a doutora está aqui conosco, o tempo dela que é precioso, né? Ela disponibilizou para nós, para poder nos ajudar aqui a esclarecer dúvidas. Enquanto, né, se tiver mais alguma paciente que tiver alguma pergunta, a gente vai, né, abrir espaço. Se não, eu vou caminhar para o fim, fazendo uma pergunta, e na verdade não vai ser uma pergunta, vai ser um direcionamento. Gostaria, doutora, que você indicasse para as mulheres, né, como esse tema é um tema tão delicado, eu gostaria que a senhora dissesse para elas, né, como identificar esse câncer o mais rápido possível, ou mesmo, né, ter esse autoanálise, autocuidado. O que você indicaria para as mulheres? Isso varia de idade? Como é que funciona isso na prática para que não chegue, né, às vezes, na necessidade de retirar uma mama total? Então, eu gostaria Sim. que você falasse, né, desse algumas dicas para as mulheres que estão aqui já ter esse autocuidado, e aí a gente caminha para o fim. Combinado. Esse tema é muito importante mesmo. Geralmente, né, a gente tem um exame de mamografia, Uhum. que ele é realizado naquelas mulheres a partir de 40 anos, né, tem que ser realizado. Tem que também saber o histórico, se tem histórico de câncer de mama na família. Isso é muito importante saber também, porque se já tiver esse histórico, né, se algum parente próximo já tiver tido câncer de mama, tem que começar a fazer os exames antes dos 40 anos. E é claro que a própria palpação manual, né, se vê se sente algum nódulo na mama, né, a pessoa que mais conhece o nosso corpo é a gente mesmo, né? Então, se sente algum nódulo diferente, né, que não estava ali antes, se começa a ter alguma secreção pela areola diferente, né? Se vê que a pele está enrugadinha, que não estava antes, né? Vai lá, procura uma avaliação médica, né? Faz um ultrassom de mama, uma mamografia, né? O médico ele vai te avaliar, vai ver, né, se realmente tem alguma alteração, se há necessidade de realizar o exame. Então é muito importante esses exames preventivos, né, como uma forma de prevenir assim que se tiver a possibilidade de ter o câncer de mama, que seja diagnosticado o mais rápido possível, o menor possível, para reduzir, né, o tamanho da retirada do tecido. Inclusive, isso, consequentemente, melhora o resultado das reconstruções de mama, que ficam, né, mamas mais estéticas, porque tem que retirar menos tecido, e a gente consegue, muitas vezes, resultados melhores, né, do que quando tem que tirar muito tecido. Perfeito. E aí, doutora, né, para complementar, eu até me lembrei aqui que você falou bem no começo que às vezes não pode ser somente pela questão de um tumor, pode ser um câncer de pele também, né, doutora? Então, Pode. tudo isso. Também tem essa possibilidade. A gente sabe que o câncer de mama, né, nas mulheres é um dos mais comuns, né? Então é muito importante nós mulheres sempre ficar de olho, lembrando que o homem também não está excluído dessa possibilidade, é menos comum, mas homem também tem câncer de mama. E também eu já vi casos de tumores na região do tórax, né, bem grandes. Então acaba tendo que retirar um pedaço da mama, né, de tão grande que é o tumor. Então aí a reconstrução de mama também entra, né, nesse assunto em pauta, apesar de não ser um tumor de mama, mas é um tumor da região torácica. Então isso também é uma possibilidade também de reconstrução.
Ou seja, toda essa área, né, doutora, ela pode ser prejudicada, então é importante que você viu qualquer assimetria, qualquer aspecto ali diferente. Ó, para finalizar, vamos ter mais pessoas aqui que fizeram pergunta. Ainda bem que eles aproveitaram que a gente estava quase terminando. Bom, Né, doutora, saber que a região do tórax tem que ser cuidada, avaliada, né? Prestar atenção, mulher. Então, aqui é uma dica que nós, que somos também mulheres, trazemos para você que está aí do outro lado, que é nosso ouvinte, ou você que vai ouvir essa live depois. Faça esse autoanálise, cuide-se. Quanto mais rápido você descobrir qualquer coisa que possa estar gerando um tumor, alguma doença na região aí do seu tórax, vai te ajudar que você, com mais rapidez, possa estar tendo a ajuda do seu cirurgião, né, do seu médico, cirurgião plástico também, em alguns casos, para que possam ir te ajudar, né, a encontrar uma solução mais rápida para qualquer situação. E aí, né, de uma certa forma, está preservando a sua mama, cuidando aí da sua saúde. Então, cuidem-se, avaliem-se, porque a nosso bem mais precioso é a nossa saúde, né, meninas? Aqui, a cirurgia plástica associada ao nosso bem-estar, autoestima, mas como em muitos casos, às vezes essa paciente vai chegar até uma cirurgia plástica, que no caso hoje nós estamos com a doutora Daniela, que ela vai vir por quê? Pela necessidade, não foi por uma vontade. Então, tudo isso está associado, né, doutora, no com autocuidado. certeza. Com certeza. Então, vamos dar espaço aqui para você responder a nossa última pergunta, que é para quem tem linfonodomegalia Galia. nas axilas. Nenhum tipo Então, de infecção, mas pode evoluir para um câncer de mama. linfonodomegalia, para quem não sabe, é aumento do tamanho do linfonodo. Então, o aumento dos linfonodos na axila, eles podem ter diversas causas, né? Então, realmente, tem que investigar a infecção, né? Tem que ver também, investigar outros sítios também, tem que investigar a mama, tem que investigar até exames de sangue, ver tudo direitinho para ver se acha alguma alteração. Não é que vai evoluir para um câncer de mama esse aumento do linfonodo, mas alguns cânceres de mama, eles podem evoluir com o aumento do linfonodo, né? O linfonodo que gera o câncer de mama. O câncer de mama pode ser uma das causas desse aumento, mas também não estou falando né? O aumento do linfonodo é o câncer de mama, né? Ele pode ser diversas causas: infecção, alterações do sangue, né? Um câncer de mama. Oi? Hormonais. Então, isso tudo, né, requer uma investigação completa para chegar no diagnóstico e saber o porquê que está aumentando, se realmente também é o linfonodo, né? Também a gente tem alguns abalamentos na região da axila, que pode ser, às vezes, até um abscesso, uma foliculite. Então, tem que ver direitinho se é o aumento do linfonodo e, se for, investigar. Ó, ela até comentou, né, que todos os exames sempre dão normais, e aí, de todas formas, é importante que ela esteja sempre avaliando e fazendo as avaliações, né, doutora? Com certeza, né? Mantenha acompanhando, né? Se for o caso, ver se você tem algum histórico também de câncer na família, né? Inclusive para investigar, né? Ver a sua idade também. Às vezes faz até ultrassom de mama. Se for paciente mais jovem, geralmente a gente pede um ultrassom. Até para ir excluindo aos poucos as possibilidades do que pode ser, né? Olha, doutora, até vou fazer aqui menção a uma situação que aconteceu recentemente. Agora, eu trabalhando na área aqui, né, da cirurgia plástica, a gente vai, né, se deparando com situações e amigas próximas tiveram essas duas situações que a gente comentou hoje na live, e eu vi presencialmente, acompanhei, né, que foi uma amiga que teve câncer de pele, e devido a ela ter tido câncer de pele, ela teve que foi na região ali da mama, ela precisou passar, né, por essa cirurgia na mama, retirou ali um pedaço da pele, mas não foi algo que foi necessário que retirasse grande parte. Hoje ela está bem. Então, eu estou falando aqui porque são coisas que realmente acontecem no dia a dia, né, doutora? E a gente vai acompanhando e vai vendo a importância. Ela foi passear no Brasil de férias, chegou lá, né, pegando sol, pegando praia, exames de rotina, o médico avaliou e tinha uma manchinha na mama dela, vermelha, alguma coisa assim, e dali ela pegou e já, né, foi averiguar e tal, e dali saiu o quê? Que era um câncer de pele. E onde era? Na mama. Ou seja, a importância de estar, né, ali De acompanhando olho. aquela manchinha, rapidamente o marido também viu, eles correram para o médico
E aí ela foi, né, atrás e descobriu. Olha, para você ver a importância desse diagnóstico precoce. Se ela, por exemplo, achasse que era só uma manchinha ou que não poderia acontecer nada, talvez ela pudesse ter perdido muito mais parte da mama, né, doutora? Com certeza. É muito importante a gente ficar de olho em todo o nosso corpo, né? Qualquer manchinha, em qualquer lugar, e uma manchinha que não existia, né? Tem que investigar, tem que ver o que é, né? Porque quanto antes o diagnóstico, melhor, né? Então, se essa manchinha tá crescendo rápido, não existia aquela manchinha de repente apareceu, tá mudando de cor, né? Tá aumentando rápido, tá com borda irregular. Isso tudo são critérios, né, de alarme que a gente tem que investigar, tem que ir num dermatologista, no caso, né, dessas manchinhas da pele, eles vão fazer um exame físico, né, vão ver se tem realmente algumas alterações, orientar biópsia, anatomopatológico, ou já a retirada também da manchinha. Perfeito. Olha, hoje a gente tem de nada que agradecer pela sua De pergunta para a Daiane. nada, de nada. Se precisar de mais alguma orientação, fica à vontade para lá no direct, que a doutora Daniela vai estar disponível para poder também te ajudar. E assim como todas as outras pessoas que estão aqui conosco, já agradecer, doutora, pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Foi uma live, assim, apaixonante para nós que somos mulheres. Sim. Trouxemos luz, né, pro caminho das mulheres, que muitas vezes ali por um descuido ou por uma falta de cuidado, está deixando que algo esteja passando. E aí lembrar que a cirurgia plástica, ela é uma cirurgia, né, como diz o nosso mestre, o Dr. Bozola. Ele fala que, né, a cirurgia plástica é a cereja do bolo, que é para poder, né, trazer ali aquela alegria da realização pessoal, daquela vontade, que no caso hoje da nossa live, é a mama em si, às vezes com a prótese, que nem a doutora falou, às vezes não é necessário. Que essa paciente seja feliz, mas que também ela lembre que o autocuidado vai gerar com que ela continue aí preservando sua mama do ponto de vista de quanto mais rápido você, né, diagnostica aí qualquer coisa de irregularidade, mais rápido você tem chances de reduzir os riscos e poder ter aí satisfação de melhoras do ponto de vista médico para você não haver necessidade de repente perder uma mama ou ter que fazer uma cirurgia muito grande. Então, doutora, obrigada demais. Foi um privilégio. Obrigada, Tássia. Privilégio todo meu. Foi um prazer. Agradecer aí o pessoal, convidar eles para marcarem a consulta, né? Sim. É um prazer imenso, né, falar aqui novamente sobre um tema que eu gosto tanto, que é mamoplastia. E estou à disposição, né, se alguém tiver mais alguma dúvida, né, pode mandar no Instagram da Venery, né, ou pode mandar no meu, né, estou de portas abertas aí para conversar sobre esse tema. E é isso, se você tem alguma dúvida, né, gostaria de fazer alguma mamoplastia ou tá na dúvida, né, pensa na possibilidade, gostaria de tirar, né, todas as suas questões aí, né, me coloco também à disposição, né, para essa consulta também, que lá a gente vai conversar muito, eu tiro todas as dúvidas que você tiver, né, esclareço tudo, falo do pré, do intra, do pós-operatório, possibilidade de resultados, complicações, eu falo sobre tudo. Obrigada. Olha aqui, tem uma do doutor Brenner, Ele é dizendo colega, parabéns, obrigada, tá? Por estar outro cirurgião plástico excelente. Graças a Deus, só tem cirurgiões extremamente, né, competentes aqui conosco. E lembrar que essa paciente, doutora, que vai vir, por exemplo, né, realizar a cirurgia com você lá em João Pessoa, ela vai ganhar ainda de brinde o quê? O paraíso por todas as suas belezas naturais. Tem nosso merchandise, né, já dizendo que, além de realizar a cirurgia plástica com excelente cirurgião, você ainda vai ter uns momentos de prazer aí para poder conhecer as mais belas praias do Brasil, que estão localizadas em João Pessoa. Tem que conhecer, água quentinha, gostosa, tudo de bom, muito lugar bom para conhecer aqui, muita praia gostosa. Perfeito. E eu também já estou indo, que muito provavelmente no final do ano eu já quero estar aí para poder passar uns dias aí. Por favor, hein? Tô te esperando. Grande beijo, boa noite e até a próxima live. Até a Obrigada por próxima. participar conosco. Se tiver dúvidas, mandando direct, que a gente vai ter o prazer de encaminhar para uma consulta com a doutora Daniela Montesino. Foi um prazer ter você aqui conosco. Prazer é Até todo já. meu. Beijo para todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.